Fala galera, sejam muito bem-vindos a um Clube da Bilheteria especial que eu trouxe para vocês e não estranhem aqui o cenário, é que eu coloquei essas espumas aqui na minha parede que são para diminuir um pouquinho o eco aqui na sala onde eu gravo, então decidi gravar um pouquinho com esse fundo porque eu tô dando uma ajeitada também na outra parte que eu utilizo para gravar. Então eu só tô fazendo um teste porque possivelmente também eu vou tentar fazer algum podcast, alguma coisa nesse sentido, e eu tô querendo testar como ficaria com esse background um pouquinho mais simplista. Mas de qualquer forma, hoje eu quero falar sobre um dos assuntos mais queridos que as pessoas mais pedem para eu abordar aqui no canal, e eu gostaria de abordar por alguns motivos que eu vou explicar no decorrer do vídeo. Então hoje eu queria fazer um vídeo a respeito do legado que essa disputa de Vingadores contra Avatar trouxe nesse ano de 2019. Então, vamos lá! E galera, aproveitando esse vídeo também para pedir um favorzão para vocês, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, não deixem de se inscrever e de acionar o sininho que vocês me ajudam bastante. Eu tô tentando chegar até 150 mil até o final de 2019, então se vocês puderem me ajudar eu ficaria muito agradecido. E outra coisa, só explicando rapidamente, o enquadramento aqui ainda não ficou perfeito, porque eu vou ter que comprar um tripé novo, o tripé que eu tenho é muito grande, então não dá para descer até o nível dessa mesa que eu estou usando, mas de qualquer forma eu vou tentar ajustar o enquadramento na edição. E como eu falei, eu decidi abordar esse assunto por alguns motivos diferentes. O primeiro motivo deles é que finalmente Vingadores Ultimato saiu de vez de cartaz, nos vários países aí que o filme saiu não está passando mais em lugar nenhum. Então finalmente a comparação entre Vingadores Ultimato e Avatar é uma comparação justa. Ou seja, os dois filmes ficaram bastante tempo nas salas de cinema e os dois filmes tiveram uma espécie de relançamento. Eu não considero o relançamento de Ultimato como um relançamento porque eu acho que foi mais uma expansão, porque o filme nunca chegou a sair de cartaz, ele somente aumentou o número de salas. E o segundo e principal motivo pelo qual eu escolhi fazer esse vídeo é que finalmente o James Cameron, o lendário diretor, quebrou o silêncio a respeito desse assunto. E não somente ele quebrou esse silêncio, ele já tinha dado os parabéns para os Vingadores, para a Marvel, para o Kevin Feige, mas foi um post no Twitter, no Instagram, que provavelmente não foi nem ele que fez, mas finalmente ele abordou esse assunto em algumas entrevistas diferentes. E eu acho que o posicionamento dele é bem interessante e se encaixa bastante com o meu posicionamento a respeito desse assunto, e eu acho que muitas pessoas vão se surpreender com a opinião pessoal do James Cameron a respeito de ter sido ultrapassado pelo filme Vingadores Ultimato. E a gente sabe desde sempre que nem o James Cameron, nem o Steven Spielberg, nem nenhum dos seus contemporâneos, mais ainda atualmente, com o Martin Scorsese, com o Francis Ford Coppola falando mal do universo Marvel, a gente sabe que eles não são fãs desse universo de herói, principalmente porque esse universo tá roubando os holofotes que uma vez já foi somente dos filmes, por exemplo, Star Wars, de filmes como Tubarão, ET e etc. A dupla George Lucas e Steven Spielberg eram praticamente o universo Marvel hoje, em termos de sucesso. O George Lucas e o Steven Spielberg lançavam um sucesso atrás do outro, e eles estão vendo os holofotes se voltando para esse universo Marvel. Então eu acho natural que eles sintam uma espécie de repulsa a esse universo, e ainda mais se a gente considerar que vários desses filmes originais acabaram dando espaço para grandes franquias. Não que eles não fizessem séries como Star Wars, Indiana Jones, até mesmo Jurassic Park acabou virando uma grande série de filmes, mas eu acho que a visão de Hollywood como um todo mudou e acabou tendo uma pegada muito mais para esse lado das franquias. Basta a gente ver no top 10 de cada ano quantos dos filmes lançados atualmente são sequências ou fazem parte de algum universo maior. E o James Cameron não só chegou a insultar o filme da Mulher Maravilha em alguns momentos, como ele também falou que estava torcendo ativamente contra o sucesso dos filmes dos Vingadores nos cinemas. Na verdade, ele falou isso depois do filme A Era de Ultron e ele falou novamente depois do filme Guerra Infinita, que ele estava torcendo para essa moda dos Vingadores acabar porque não tinha criatividade, porque ele considera que os filmes da Marvel não têm criatividade. E eu acho isso curioso vindo de um cara que está participando do Exterminador do Futuro 6 e que planeja aí pelos próximos 20 anos da carreira fazer sequências do filme Avatar. Então eu acho que ele não é a maior autoridade para falar a respeito de criatividade no cinema. Então, na minha opinião, é bem óbvio que o diretor James Cameron não deu pulos de alegria
ao saber que o gênero que ele tanto odeia tinha ultrapassado ele nas bilheterias, tinha ultrapassado o recorde que eu tenho certeza que ele se sentia muito orgulhoso de ter, o recorde de maior filme de todos os tempos. Mas ele conseguiu ver um ponto positivo nisso tudo, ele conseguiu ver um ponto positivo no grande sucesso de Vingadores Ultimato, e como eu falei, eu concordo com o posicionamento dele. Ele disse que ficou surpreso porque ele não acreditava que o cinema, como uma mídia, como uma forma de entretenimento, teria poder para fazer o que fez Avatar. Ele achou que o cinema, como uma forma de arte, não tivesse mais a força para fazer um filme atingir a marca de 2,7 ou até quase 3 bilhões de dólares. Ele achou que o cinema estava minguando ano após ano e que o seu recorde ali duraria para sempre. Mas não foi o que aconteceu e ele ficou muito satisfeito porque não só isso mostra que o cinema que ele tanto gosta ainda existe e ainda tem o poder de atrair as pessoas, como também mostrou que Avatar 2 tem sim potencial para bater a marca do primeiro filme Avatar. Porque ele imaginou que de 2009 para cá surgiu Netflix, surgiram várias outras fontes aí de entretenimento, então ele imaginava que não seria possível replicar o que Avatar tinha feito. Mas de fato isso é possível e Vingadores mostrou muito bem isso. E eu concordo plenamente, como eu disse, quando saiu o primeiro Vingadores fez 1,6 milhões, depois saiu o segundo, fez 1,4, depois o terceiro juntou com Guardiões da Galáxia, juntou com mais uma galera e fez somente 2 bilhões. Eu digo 2 bilhões, né, como se fosse pouco, mas ficou bem distante do recorde de Avatar, então realmente parecia que esse recorde era praticamente inatingível, até que Vingadores Ultimato conseguiu bater essa marca. E o próprio James Cameron deu uma entrevista 7 anos atrás falando que ele não achava que o universo dos heróis da Marvel conseguiria bater a sua marca. Mas esse feito aconteceu e ele disse o seguinte em uma das entrevistas que ele deu: "Eu estou feliz em ver isso. Ao contrário de um cenário onde as crescentes opções de experiências diferentes que as pessoas podem criar para si mesmas, com os serviços de streaming e as diferentes plataformas, em que o cinema e o potencial das bilheterias talvez não existisse mais." E ele ainda continuou dizendo: "Eu só estou feliz que esses grandes filmes ainda existam porque eu sou muito mais a tela grande." E ele foi questionado por que ele não gosta dos serviços de streaming e ele disse simplesmente que ele não gosta pela falta de atenção do usuário, porque as pessoas assistem no celular, porque as pessoas assistem cozinhando, as pessoas colocam ali e não necessariamente elas estão prestando atenção. Mas ele disse que tem a cabeça aberta e que possivelmente ele pode fazer algum projeto com um desses novos serviços de streaming no futuro. E eu concordo em partes com ele, porque muita gente no cinema também não presta atenção no filme, seja as pessoas que vão ali para namorar, a pessoa que fica mexendo no celular o filme inteiro, as pessoas que ficam conversando. Eu assisti o Projeto Gemini algumas semanas atrás em São Paulo e uma mulher teve que literalmente levantar e gritar: "Porra, dá pra vocês calarem a boca, eu tô tentando assistir o filme", porque uma galera simplesmente não parava de falar, não parava de cutucar um outro, dar risadinha e etc. Então acho que o James Cameron tem que ver que essa nova geração já não presta atenção mais nem indo ao cinema. E a gente tem que lembrar também que o filme do Avatar foi lançado em 2009, então antes desse boom, tanto de filmes de super-herói quanto da Netflix. Obviamente já tinha filmes de super-herói antes disso, mas o universo Marvel ainda não tinha engrenado e ele também não concorreu diretamente com Netflix, com Prime Video, com Hulu e com todas essas formas de entretenimento que na época de Avatar não existiam e que agora são presentes. E agora eu queria falar um pouquinho mais especificamente a respeito da performance dos dois filmes. Eu devo admitir que eu acertei quase com certeza absoluta o que iria acontecer. Eu falei que o melhor cenário para Disney seria se o filme Vingadores Ultimato ficasse entre a bilheteria total de Avatar e a bilheteria sem o relançamento, que ele ficaria nesse meio aqui, e foi exatamente o que aconteceu. E eu disse que o Vingadores Ultimato somente bateria a marca de Avatar se a Disney fizesse um novo empurrão de marketing de alguma forma, e foi exatamente o que ela fez com a expansão. Por causa de algumas ceninhas a mais ali, eles fizeram uma reexpansão ali nos cinemas e isso acabou cruzando a linha de chegada e fez com que Vingadores Ultimato batesse Avatar. Então, nesse sentido, eu já errei várias previsões antes, mas essa especificamente eu acertei em cheio.
Então Avatar tem hoje 2,789 bilhões de dólares, tem um mistério aí por trás, porque quando eu comecei a fazer os vídeos, a marca que estava marcada lá, que estava registrada, era de 2,787, então surgiram 2 bilhões aí, eu não sei da onde, não sei se teve algum lançamento pequeno em algum país, mas essa marca cresceu um pouquinho desde que eu comecei a fazer os vídeos de Clube da Bilheteria. E Vingadores Ultimato tem pouco mais de 2,796 bilhões de dólares, então a diferença entre os dois filmes é de somente 7 milhões de dólares, é uma diferença de muito menos de 1%, então os dois filmes estão praticamente empatados tecnicamente. E agora uma coisa que tem muitas pessoas falando é a respeito da lucratividade dos filmes, principalmente por causa do filme do Coringa, e eu inclusive fiz um vídeo a respeito do Coringa ter a possibilidade de lucrar mais ou menos a mesma coisa que Guerra Infinita lucrou, o que é um fato, e eu decidi só deixar explicado para vocês aqui, o filme Avatar foi mais lucrativo do que o filme Vingadores Ultimato, principalmente por um fator. Eu não vou nem levar em consideração o orçamento, porque eu acho que o orçamento de Avatar foi muito maior do que eles falam que foi, porque eles falam que foi cerca de 237 milhões, só que o James Cameron passou 12 anos aí trabalhando no filme, e eles desenvolveram várias tecnologias pro filme do Avatar, então eu já vi especialistas dizendo que o filme do Avatar custou cerca de 500 milhões de dólares por causa dessas tecnologias, mas não vamos levar em consideração o orçamento. Um fator muito importante torna Vingadores Ultimato menos lucrativo do que Avatar. E é muito simples, Vingadores Ultimato bateu recorde atrás de recorde em território chinês. Então os dois filmes fizeram basicamente a mesma coisa na bilheteria, só que enquanto Avatar fez muito mais bilheteria na Europa, onde o estúdio recebe cerca de 40 a 50% das bilheterias, Vingadores Ultimato teve um resultado muito melhor na China e na América Latina. Não só na América Latina o valor recebido é um pouco menor do que na Europa, como na China o valor recebido pelo estúdio é de 25% do valor arrecadado. Então, se a gente levar isso principalmente em consideração, o filme do Avatar é de fato um filme mais lucrativo. E outra coisa que eu acho interessante citar aqui nesse vídeo, que eu vejo muitas pessoas falando até agora, que a Marvel precisou de 22, 23 filmes para bater Avatar, e eu devo discordar completamente dessa afirmação. Sim, Vingadores Ultimato faz parte de um universo compartilhado, mas isso está longe de ser um demérito para o filme. É só você olhar, nenhum outro estúdio conseguiu fazer nada próximo da Marvel, e olha que eles tentaram. E com certeza as pessoas que curtem Avatar, que estão defendendo Avatar nessa disputa, podem levar em consideração que o James Cameron prometeu Avatar 2 para 2012, depois para 2013, depois para 2015, depois para 2018 e agora foi confirmado para 2021. Então ele levou 12 anos para produzir um filme, enquanto a Marvel conseguiu produzir 3 ou às vezes até 4 filmes por ano. Então não tem como a gente desprezar o que a Marvel conseguiu fazer. E falar que a Marvel precisou de 22 filmes para bater Avatar é uma mentira também, porque a Marvel fez mais de 20 bilhões de dólares no mesmo período que Avatar lançou somente um filme. E eu sinceramente não consigo entender a demora para Avatar 2 sair, considerando que a tecnologia 3D está aí, a tecnologia de captura de movimentos está aí, o elenco está esperando os roteiros para gravar e etc. E o filme não anda, o James Cameron continua patinando para soltar esses filmes. Então eu acho que desprezar o que a Marvel conseguiu fazer nessa década, tentando exaltar o que Avatar fez sozinho, é um erro, e você está desprezando um dos maiores méritos desse universo Marvel. E só mais um ponto que é muito discutido a cada novo grande filme que chega. Aconteceu quando o Avatar foi lançado, os fãs do Titanic defendiam o ajuste nas bilheterias, né, o ajuste da inflação. Quando o Titanic foi lançado, as pessoas que curtiam E o Vento Levou falavam a mesma coisa. E eu discordo um pouco disso, como eu já falei em vários vídeos. Eu discordo porque cada geração tem opções novas de entretenimento, menos pessoas vão aos cinemas hoje do que elas iam na década de 2000 ou até mesmo na década de 90. Isso são dados comprovados. Então menos pessoas vão aos cinemas, o preço do ingresso sobe um pouquinho e mesmo assim, de 2009 para 2019, o valor do ingresso subiu somente $1, o valor médio, e o filme Avatar foi um dos filmes mais caros porque a tecnologia 3D era nova, então os cinemas realmente enfiaram a faca e o preço do 3D na época do Avatar em muitos cinemas era mais alto do que o 3D hoje.
E outro ponto que eu não posso deixar de falar, que eu já citei anteriormente, é do crescimento chinês nas últimas décadas. Então, de 2009 para 2019, a China cresceu bastante, mas não quer dizer que Avatar não teve uma performance legal por lá. Lembrando que foi uma coisa tão revolucionária na época que conseguiu fazer uma grande bilheteria na China, mesmo com o mercado um pouquinho mais restrito que era na época. Agora, vários filmes americanos são lançados, a gente não tem como saber o que aconteceria com Avatar sendo lançado em 2019 e não sendo esse filme ultra mega tecnológico que foi lançado em 2009. Então a gente pode considerar sim, como eu já considerei quando eu falei da lucratividade, o filme Vingadores Ultimato é menos rentável, é menos lucrativo do que o filme Avatar, justamente por causa da performance em território chinês. Então eu acho que uma mão aí lava a outra. Então eu só queria concluir colocando aí um ponto final nesse assunto, a menos que seja anunciado que Avatar vai ter um relançamento e que possivelmente vai ultrapassar Vingadores Ultimato, mas eu acho bem interessante que cada geração tem o seu filme. Teve E o Vento Levou, teve depois vários outros filmes, E.T. foi o primeiro filme mais assistido, depois o filme Jurassic Park, depois Titanic, depois Avatar e agora Vingadores Ultimato. E todas as gerações tiveram essa mesma discussão, tiveram esses mesmos argumentos. O que é mais legal dessa disputa é que os dois foram muito próximos e a corrida foi bem legal, bem divertida de acompanhar, e eu realmente espero que algum outro filme venha no futuro para entrar nessa disputa. Então, galera, agora como sempre eu queria saber de vocês, o que vocês acham, vocês têm alguma consideração para fazer a respeito desse assunto? Eu queria pedir para vocês comentarem aqui abaixo, curtirem o vídeo e se inscreverem no canal. Valeu e nos vemos em breve.